Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, meus amigos, um vídeo diferente. Não estaremos comendo na rua, não estarei explorando nenhum lugar, mas estarei contando para vocês um relato da minha vida que há muito tempo eu queria compartilhar com vocês e não tinha criado a coragem devida para poder falar, para poder expor o que vou expor hoje aqui para vocês. É um relato bem marcante na minha vida, uma época onde eu e minha mãe sobrevivíamos com apenas R$ 15 por semana. Pois é, esse vídeo deveria ser um desafio, onde eu sobreviveria com esses mesmos R$ 15, que no valor atual, né, corrigido, né, pois já se passaram vários anos desde essa época, seria mais ou menos R$ 50. Mas eu vi que infelizmente seria bem complicado esse desafio, eu literalmente passaria fome e por isso eu decidi fazer nesse formato, né, mais de relato, contando para vocês, conversando com a minha mãe também. Enfim, desde já espero que vocês assistam esse vídeo até o final e é isso, simbora! O ano era 2005. Minha mãe tinha recentemente separado do meu pai e só ficamos eu e ela aqui nessa casa. Pois é, nessa mesma casa onde eu me encontro gravando esse vídeo. Meu pai, enquanto viveu com minha mãe, infelizmente não deixava ela trabalhar fora. Ele tinha ciúmes dela e por isso não queria que ela arrumasse um emprego para contribuir dentro de casa com as despesas. E minha mãe, infelizmente, se submeteu a essa situação e durante o tempo que conviveu com meu pai, 12 anos até onde sei, não foi trabalhar. E aí, meus amigos, quando meus pais se separaram, a gente se viu numa situação bem complicada, porque era ele quem sustentava a nossa família. E aí minha mãe, querendo ou não, teve que ir à luta, arrumar um emprego para poder manter as coisas de casa que já começavam a faltar. Se bem que quando convivíamos com o nosso pai, principalmente nos últimos anos, também foi bem complicado, porque ele tinha problema com alcoolismo e daí ele acabava faltando o trabalho e isso consequentemente afetava a nossa situação financeira, que nunca foi lá essas coisas, né? Sempre fomos muito pobres, essa é a verdade. Minha mãe só tinha estudado até a 4ª série, sabia ler um pouco e também escrever, assinar o nome dela, mas não tinha nenhum conhecimento além disso, então para ela conseguir um emprego que pagasse bem, era quase impossível. Foi aí que surgiu a oportunidade dela cuidar de idosos. Minha mãe sempre foi prestativa nesse sentido, né? Minha avó, que morava aqui perto da nossa casa, era idosa, tinha seus 70 anos e não conhecia muito bem a cidade grande. Então todos os problemas externos que tinham que ser resolvidos fora, minha mãe quem resolvia para minha avó. Sem falar que também teve uma época que minha avó estava muito doente. Minha mãe foi quem cuidou dela, hora de remédio, levar para o hospital, enfim, tudo era minha mãe que resolvia. Então, querendo ou não, ela já tinha uma experiência prática nisso e, portanto, foi mais fácil esse trabalho para ela. Então ela começou a cuidar de uns idosos. Na época ela ganhava R$ 50 por mês e passou, creio que quase um ano por lá cuidando desses 2 idosos e acabou saindo desse trabalho. Foi então que aqui na rua onde nós moramos mesmo, uma senhorinha estava precisando de cuidados, pois a filha dela saía durante o dia para trabalhar e precisava de alguém fixo ali todo dia, de segunda a sábado, para poder cuidar dela, alimentar, banhar, sair para passear, todas essas coisas que um ser humano necessita, né? Cuidados básicos. Essa foi a única saída que minha mãe encontrou para não deixar faltar as coisas dentro de casa. Ela se submeteu, meus amigos, a ganhar R$ 15 por semana para trabalhar das 7 da manhã, que era a hora que a filha da senhora saía, até às 5 da tarde. Isso de segunda a sábado. Vocês devem estar chocados, né? Porque hoje em dia R$ 15 não vale absolutamente quase nada. Não se dá para comprar nem sequer
uma cartela com 30 ovos por esse valor. Hoje uma cartela de ovos custa de 18 a 20 reais aqui na minha cidade. Mas naquele tempo, em 2005, 15 reais era um valor considerável. Minha mãe trabalhava as 4 semanas, então daria aí um total de 60 reais por mês. O salário mínimo daquele ano era 300 reais. 60 reais representaria aí 20% do valor desse mesmo salário mínimo. Então, querendo ou não, era um valor bem razoável para uma pessoa pobre, né? Porque a senhora que minha mãe tomava conta não era uma pessoa rica, abastada, não tinha dinheiro, era uma assalariada e então as filhas só podiam pagar esse valor que eu falei. 15 reais por semana, 60 reais por mês. Apesar de ser muito pouco, essa foi a única forma que minha mãe encontrou para começar a reconstruir a vida depois que meu pai foi embora. Então, mulheres, nunca se sujeitem aos seus maridos ao ponto de deixar de trabalhar, de deixar de construir a sua vida pessoal por conta de outra pessoa. Porque quando essa pessoa decide ir embora, quando essa pessoa de alguma forma parte da tua vida, fica nessa situação, sem saber por onde começar, sem saber para onde ir. E eu tinha apenas 10 anos, não tinha como contribuir financeiramente dentro de casa, porque minha mãe também não ia me tirar da escola para trabalhar, porque seria uma exploração, né? Uma exploração infantil, colocar uma criança de 10 anos para trabalhar. Mas a gente sabe que essa é a realidade de muitas crianças no nosso país, né? Muitas delas deixam de estar na escola para poder estarem trabalhando, seja no supermercado embalando compras ou na rua catando reciclagem, mas querendo ou não, elas têm que trazer um pouco de dinheiro para poder contribuir com a renda das suas famílias. Nesse quesito eu fui privilegiado, porque mesmo em meio às dificuldades, minha mãe me poupou de trabalhar. E como eu era uma criança de 10 anos que foi criada sem nenhum tipo de luxo, eu não exigia muito o que comer, nem nada, então qualquer coisa para mim já era uma festa, uma alegria. E o dia que a minha mãe recebia o pagamento, os seus 15 reais, que era no sábado, nossa, esse era o melhor dia da semana, meus amigos. Esse era o dia em que eu sabia que teríamos alguma coisa diferente para comer. Quando minha mãe recebia os 15 reais, a primeira coisa que ela fazia era ir ao supermercado. E eu lembro muito bem as coisas que ela trazia: café, açúcar, uma lata de sardinha, cuscuz. E esse era o nosso jantar no sábado. Era um jantar especial. Cuscuz com sardinha à vontade e para beber café. Meus amigos, não era nada fácil, mas esse momento da minha vida, em específico, esse momento onde a gente sentava na mesa para comer esse cuscuz com sardinha, nossa, chega a passar um filme na cabeça. Naquele tempo era muito difícil, né, criar uma criança sozinha. Apesar que eu tinha a ajuda da minha mãe, que me dava 50 reais por mês, mas mesmo assim era difícil, porque eu tinha que sair de casa todos os dias de manhã, deixava meu filho na escola e ficava preocupada, porque eu ia ganhar aquele pouco dinheiro, ficava pensando na educação dele, como ia ser. Eu imaginava que eu queria dar para ele uma vida que eu não tive, mas mesmo assim, ganhando pouco, eu consegui, né, criar ele, até que apareceu um trabalho melhor de carteira assinada e foi melhorando a situação, e daí eu pude fazer minha feira, né, encher meu armário, que antigamente não existia esse negócio de fazer feira. Comprava 1 quilo aqui, outro quilo ali. Às vezes a mulher que eu trabalhava me ajudava, me dava 1 quilo de feijão, me dava uma verdura.
E o dinheiro que eu ganhava, eu comprava carne, se precisasse de comprar medicamento, um xarope, uma coisa assim, eu comprava, mas o dinheiro era mesmo para isso, porque para fazer feira não dava. Cuscuz a gente come desde o interior, lá a gente não tinha nem cuscuzeiras para fazer e hoje em dia a gente temos o cuscuz melhor. Antes era massa fina ou então fazia no moinho, moía o milho e fazia o cuscuz. Hoje em dia não, hoje em dia tudo melhorou, o cuscuz deu uma melhorada boa. E outra coisa, a gente hoje pode comer o que quer, pode fazer a feira para mês, para semana, dependendo do que a gente quiser, né? Porque antigamente ninguém tinha condições para isso. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que estou no céu. Agora chegou a melhor hora, né? Que é a hora da comida. E esse momento aqui é bem nostálgico pra mim, porque eu lembro muito bem de como era a nossa casa naquele tempo, né? Onde a gente sobrevivia com tão pouco. Aqui, esse mesmo ambiente que eu tô, era a cozinha da casa, né? Então, aqui atrás de mim ficava a geladeira, desse lado de cá ficava a mesa. Atrás da câmera, onde a câmera está posicionada, ficava a pia da cozinha. Então, eu lembro que a gente sentava nessa mesa, que era uma mesa branca de um material que parecia plástico, mas não era plástico, era madeira, tipo com um verniz. E manhã fazia lá o cuscuz, como ela fez aqui nesse vídeo também, que eu mostrei pra vocês. E assim, eu lembro também que em cima da geladeira tinha uma caixinha de som preta que tocava sempre as mesmas músicas naquele mesmo horário. Então, tudo isso está gravado aqui na minha mente e apesar de ter sido uma época difícil, esse momento em específico da refeição marcou bastante. Então, até hoje, de vez em quando a gente come um cuscuzinho com sardinha, né? Até porque nós não somos ricos, estamos muito, mas muito longe disso. E toda vez que eu como esse prato, eu tenho toda essa lembrança que vem à tona e é muito interessante. Agora eu vou aqui comer, né? O cuscuzinho tá ensopado com o óleozinho que vem na sardinha. Cafezinho aqui. E esse vídeo me faz refletir acerca das inúmeras pessoas que existem no Brasil afora que também nos dias de hoje ainda passam pela mesma situação que nós passávamos. Felizmente tem gente que nem sequer tem o cuscuz com sardinha para comer. E isso é um problema muito grave, principalmente agora depois da pandemia. Muita gente que tinha saído da extrema pobreza voltou para essa mesma situação, vivendo com muito pouco diariamente. Então nada mais justo do que trazer essa temática para aqui pro canal, né? Essa foi uma fase da minha vida muito complicada. Nossa avó, né, no caso minha avó, mãe da minha mãe, nos ajudou muito. Hoje ela não está mais entre nós, porém eu tenho uma gratidão muito grande por ela, sabe? Foi uma pessoa que de fato se dispôs a ajudar a gente em tudo que fosse possível, que fosse necessário. Muito obrigado mesmo, onde quer que minha avó esteja nesse momento. Eu sei que ela está me vendo, então muito obrigado a ela, né, por tudo. E logo depois dessa fase as coisas foram melhorando, minha mãe conseguiu um emprego melhor e aí já de carteira assinada,
ganhando um salário mínimo, que ali foi uma transformação enorme. Lembro também do primeiro mês que ela recebeu o dinheiro e foi fazer as compras e trouxe ali de tudo, fruta que era uma coisa rara a gente comer, veio bastante, enfim. São fases da vida que a gente, querendo ou não esquece e que serve de aprendizado pra gente agradecer a vida pelas pequenas coisas, né? Por ter uma refeição melhor nos dias de hoje. Então é isso, meus amigos. Agradeçam pelo que você tem hoje em dia, mas nunca deixe de batalhar pelo que você quer ter, que de uma forma ou de outra você, nós chegaremos lá. É isso, agora eu vou continuar comendo meu cuscuz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo relato aí dessa época das nossas vidas. Obrigado, maninha, por ter participado mais uma vez do vídeo. Ela tá ali atrás. Não quer muito aparecer hoje, mesmo que tendo aparecido muito. No mais é isso, meus amigos. Mais uma vez, meu muito obrigado pela sua audiência e nos vemos num próximo vídeo. Tchau! Agora eu vou comer aqui meu cuscuzinho com sardinha, que não tá nada mal.